Meus queridos e minhas queridas, primeiro de tudo, muito obrigado por terem aceitado aí o nosso convite. Obrigado para a audiência. A gente já está com 55 pessoas online aqui, né, provando que a gente tem conseguido trazer conteúdos relevantes aqui para o GAN. E Angélica, Lucas, Rafa, Débora, Ana, tenho certeza que vocês vão engrandecer demais aí esse nosso conteúdo, essa nossa noite. Então, eu vou começar fazendo rapidamente uma apresentação de quem está aqui com a gente. Vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer melhor. Eu já me apresentei. A Angélica Diano, ela é CEO do Grupo Mandala, tem aí bastante história com produção e muita coisa de projeto cultural. O Rafael Mello, ele é gerente de projetos lá na Moringa Digital, trabalha lá juntinho da Ana Reis, que é gerente de estratégia e de planejamento também na Moringa Digital. O Lucas Mansur, que é sócio da agência Table, e legal falar para vocês aqui em primeiríssima mão, foi recém-convidado para também ser diretor aqui do GAN DF, então é o nosso mais novo diretor digital, aí vai fazer dupla com a Adri Moya. E por último, a Débora Moura, que é a Head de Produção Integrada e Pessoas na Arteplan Brasília. Muito, 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 muito obrigado vocês por terem aceitado aí o nosso convite e vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu queria começar falando para vocês que um pouco de como que aí é nosso planejamento para essa live. Então, a gente vai trazer aqui como proposição do GAN dois macro temas para a gente poder começar debatendo. A gente vai falar de representatividade, vai falar de mercado de trabalho. Eu vou fazer uma pequena contextualização desses dois temas e aí passo a bola para os nossos convidados e convidadas para poder comentá-los, né? Então, falando de representatividade, a gente tem um dado, né? Esse dado varia, mas que a população negra representa 54% dos brasileiros. E ainda assim, sendo maioria na nossa população, é um dos grupos menos representados na publicidade e na mídia como um todo, né? Tem um estudo de 2019 da Reds, que é uma agência de publicidade, até que a Claudinha faz parte, que é a nossa diretora, que fala, abre aspas, que a publicidade brasileira ainda reforça estereótipos e continua não representando a real diversidade da sociedade. Então, eu queria abrir aqui o nosso bate-papo, e aí vocês vão... eu não vou pedir para a gente fazer em ordem, quem quiser começar pode começar, mas para que cada um de vocês comentasse um pouquinho sobre essa falta de representatividade que a gente tem nas campanhas e nas peças publicitárias e que medidas que vocês acham que a gente podia tomar e que poderiam existir para poder mudar essa realidade. Então, boa noite, Ri. Você está no mudo, querida. Mil desculpas, justamente na hora que deu um pau, eu tive que reinstalar o perdão. Tudo bem, a gente já começou e aí eu acabei de fazer a primeira pergunta, então eu vou passar a bola para os nossos palestrantes falarem, e aí da primeira para a segunda, se você quiser dar uma palavrinha, sinta-se em casa, tá bom? Tá bom, então, obrigada. quem quer começar? Quem que se voluntaria para poder começar comentando esse tema? Bem, boa noite a todos. Ah, tá. Angélica, começa, então, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Aí, através da Grande Vivi, que eu trabalhei com ela em alguns projetos. É muito bom estar com vocês aqui falando desse assunto que é tão importante para o nosso mundo, né? Não é nem para o nosso país, é para o nosso mundo. O mercado de trabalho da publicidade, da comunicação, ele
passou por um processo muito grande de reestruturação, de entendimento da importância da igualdade, né? Da igualdade racial, da igualdade de gênero, entre outras igualdades, só que ainda não é o ideal, né? Ainda não é o que tem que ser praticado, né? Nas nossas conversas, e a Ana pode me complementar mais sobre isso, quando a gente fala de comunicação e de publicidade de veiculação, a gente ainda tem um sério problema de como essa comunicação é tratada e de como esses profissionais são tratados, né? Eu falo tanto dos profissionais que executam, quanto das pessoas, dos atores, né? Da nossa comunicação visual que é tratada, né? Muitas vezes o corpo de produção, o corpo de direção, eles não têm toda a bagagem, todo o conhecimento necessário para entender a importância de não deixar um negro em uma foto de comunicação de publicidade branco, né? Então, a gente passa por esses processos em que a gente tem que sempre estar explicando e demonstrando que precisa se ter conhecimento, precisa se estudar, precisa saber como se trabalhar com essa comunicação, né? E aí a Aninha pode falar mais sobre isso, que foi um papo que a gente teve aí na construção dessa live. Eu queria complementar, também queria dizer que é uma honra ter a oportunidade de estar aqui com tanta gente legal do mercado de Brasília para trocar essa ideia sobre um tema que ainda é delicado, né, mas que é tão necessário. E complementando o que a Angélica disse, hoje a gente celebra muito essa questão do aumento da diversidade na propaganda, porque a gente sabe que foi um longo caminho a ser percorrido, mas a gente ainda tem muita coisa para falar, para trazer em relação à representatividade negra, porque ela ainda é muito estereotipada, muito seletiva mesmo, assim, ainda foge muito da realidade, né? Então, você pode ser negro, mas você não pode ter a pele tão escura, você pode ser negro, mas você tem que ter traços mais finos, você pode ser negro, mas o cabelo não pode ser crespo. Então, ainda é quase como você pode ser negro, mas tem que ser branco. Então, esse movimento, assim, que tem até um pouco da questão que a gente fala da diversidade contida também, que é aquele, vamos colocar um negro na propaganda, mas a gente também vai colocar um branco para equilibrar, para não assustar. Esse movimento de tirar o protagonismo do negro. E como a Angélica falou, quando a gente consegue ser protagonista nas campanhas, a gente passa por um processo de embranquecimento, assim. Então, a gente viu um exemplo recente das fotos de divulgação da Thelma, né, da ex-BBB, que fez Big Brother Brasil 20, né, em que o fotógrafo, na hora de editar também, ele apagou a pele dela, deixou a pele cinza. E isso acontece bastante, assim, reforçando também para a gente o outro lado dessa representatividade, que para a gente ter essa representatividade de forma mais genuína, de forma mais valiosa, a gente também precisa ter pessoas negras nos bastidores da propaganda, né? Porque a gente precisa de pessoas que entendam a importância de ressaltar a cor da nossa pele, de não afinar os nossos traços, né? Afinal, a gente quer ser representado por ser negro e não por uma tentativa de ser branco também, né? A todos. Eu acho que essa questão da representatividade precisa ser discutida de duas formas, tanto no mercado, para os profissionais negros, né, como na representatividade na mídia de um modo geral. É uma luta diária, é uma conscientização que precisa acontecer no mercado. Muitas pessoas, a gente que atende cliente de governo, você tem a exigência até dessa representatividade, muitas pessoas já se engajam nesse pensamento. Porém, é um trabalho a cada job que você vai botar na rua. É preciso estar atento, é preciso entender em que contexto aquilo está sendo colocado, se o contexto está correto, né? É um trabalho quase que de fiscalização, muitas vezes, tem essa necessidade para que realmente aquilo aconteça. E no mercado, os profissionais que estão ali trabalhando, também, de alguma maneira, é preciso haver um investimento nesses profissionais, é preciso que eles sejam vistos, né? Muitas vezes, eles estão invisíveis, a gente, às vezes, nem sabe que existem profissionais negros, ou eles estão ali e não estão sendo vistos, ou até estão sendo vistos como se fossem brancos,
em função da posição que eles estão ocupando. Então, tudo isso é uma evolução, é um entendimento, é um estudo de por que chegamos nesse momento e agora precisamos evoluir para um outro momento, né? Passamos agora por esse movimento Black Lives Matter, que deu uma mobilizada geral e todo mundo entendeu que alguma coisa está acontecendo. E até em função disso a gente está aqui aproveitando esse ensejo, né? Mas isso precisa evoluir, precisa continuar, é um trabalho diário que precisa ser feito para que a sociedade realmente evolua como um todo, né? Complementando aqui, eu concordo com o ponto de vista da Débora, que realmente a gente tem que tratar a questão do racismo dos dois lados, né? Porque o racismo ele está no briefing, entendeu? O racismo ele está assim no relacionamento, assim da mesma forma que eu tô aqui do outro lado da mesa, do outro lado tem o cliente ou o demandante ou o anunciante, qualquer coisa do tipo, que tem os seus preconceitos e acaba imprimindo isso daí dentro de uma peça, dentro de uma demanda, que querendo ou não, sem ele perceber, ele começa a reverberar um processo que já existe, entendeu? Que já está implícito na sociedade. O racismo é uma coisa muito sutil. Quando a gente vê um caso, por exemplo, de uma pele ser esbranquiçada, ou de você não se sentir representado no ambiente que você trabalha, porque você tem que estar com o cabelo liso, ou você tem que estar com a melhor roupa, ou você tem que usar o vocabulário mais eloquente do jeito que for, ou você está preocupado da forma que você chega com o carro, coisas nesse sentido. Querendo ou não, são preocupações que nós, como pretos, a gente acaba tendo essa preocupação. E, assim, eu acho que todo mundo que está aqui já passou por uma situação sensível. Seja na hora de você passar por uma questão de uma reunião, seja na hora de você, num processo de aprovação de uma peça, seja na forma de você se expressar numa reunião, até mesmo dentro de uma agência ou qualquer coisa do tipo, porque o que a gente está falando aqui agora é de representatividade e de transformação. A gente fala muito de transformação assim do digital para o off, mas essa transformação é uma coisa muito maior. A gente está falando a gente já fala que é uma coisa muito latente, que é a questão de gênero. As mulheres têm uma representação muito maior. A gente vê mulheres hoje em posições de liderança em suas agências, seja nos anunciantes e coisas nesse sentido. A gente vê também a questão do LGBT muito presente também. Quando a gente fala da questão do racismo, a gente tem uma certa timidez. Eu lembro que eu estava até conversando com o pessoal assim quando aconteceu esse convite. Eu falei assim, poxa, eu me sinto honrado de estar falando aqui, mas ao mesmo tempo tem um lado negativo disso tudo, porque é difícil de você lembrar de uma pessoa preta ser considerada. E por que acontece isso muitas das vezes? A gente fala que 56%, 56 milhões de pessoas da população brasileira é preta, mas quando a gente olha para a publicidade, tem 0,74% de profissionais na agência. É uma discrepância muito grande. Então, se a gente olhar para isso tudo, a gente vê que é uma questão que começa na faculdade, que aí é refletida também no processo seletivo, que muitas das vezes quando uma pessoa preta ela está num cargo, nem sempre é uma posição de liderança, ou às vezes ela é bloqueada por uma questão curricular, porque existem pré-requisitos que muitas das vezes nem aquela vaga necessita, mas aí por uma questão de seleção isso acaba sendo aplicado. E aí a gente vê também do outro lado por parte do cliente. Quando a gente atende um cliente, muitas das vezes, ou uma marca ou anunciante, que é de um alto poder aquisitivo, ele quer elitizar. Existe um padrão para ser preto. E, na verdade, não existe padrão para ser preto. Preto é preto, entendeu? Então, assim, eu acho que é o ponto que a gente vai conversar bastante por aqui. Lucas. Boa noite. Primeiro, agradecer também o convite, agradecer também o anúncio que o João Pedro fez. Fico satisfeito em participar da diretoria do GAM. Pois é, a Débora chegou a comentar sobre questões legais, né? E quando o Rafael fala sobre vários outros temas de representatividade serem tão latentes, talvez o nosso mercado, as pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão até achem, poxa, será que a gente está errando tanto assim?
Porque a gente sempre coloca um preto, a gente sempre coloca um gay, a gente está fazendo o máximo, eu tenho um monte de amigos, um monte de, né? E às vezes não percebem que as coisas estão mudando, mas que elas não mudaram. Elas estão longe disso, na verdade. Então, tem uma cartilha do que é certo e de como a gente pode tentar incluir, que vem sendo seguida há alguns anos. Então, sempre tem que ter um preto, sempre tem que ter um preto numa posição não de reforço de estereótipo, mas uma posição que, na verdade, até quebre o estereótipo ou a expectativa de quem está vendo. Sempre que possível, vamos trazer o tema representatividade, racismo. Então, isso é uma pauta que às vezes a gente escuta, ou então, pelo menos essa garotada, uma galera mais jovem, tem até isso no dia a dia, né? Ontem a gente estava comentando com o Rafael de que tem gente que nem percebe que isso tudo está aí, que isso existe, ainda mais pessoas mais jovens. Só que, na verdade, pouca coisa mudou de fato do lado de cá. Então, quando tem um preto, ou quando tem mais preto no protagonismo de uma peça, de uma campanha, gera estranhamento, mas não gera um estranhamento se é o contrário. A gente tem mais da metade da população brasileira de pretos, e a gente não pode ser metade, não pode ser uma parte da peça. A gente tem que ser uma parte, né? A gente não pode ocupar o todo. E essas boas práticas são bem-vindas, acho que são necessárias, acho que fazem parte de um checklist para a gente não recorrer nos erros, mas, na verdade, o que a gente acredita mesmo que seja o tema dessa live, seja o tema dos protestos, seja o tema de tudo isso, é que a inclusão, de fato, para acontecer, ela precisa ser no todo, ela não pode ser só numa peça, ela começa no briefing, ela passa pelo cliente, ela passa pelo atendimento. A gente está aprovando peças com gente preta na foto, com gente preta no negócio. Isso só passa porque do outro lado também a gente não tem um cliente preto, a gente não tem uma pessoa que produziu que é preta, porque essas pessoas geralmente não estão ocupando esses espaços. E aí, mas como que faz isso, né? Como que a gente muda essa lógica de mercado? Qual é o nosso papel nisso? Então, a gente chega em outra conversa, a gente chega em outro ponto que, além da representatividade, além de seguir uma cartilha, de seguir algumas boas práticas, a gente tem que começar a agir proativamente. E aí muda a chavinha, né? É aquilo que a gente fala. A gente não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? E aí passa por um job que é de todo mundo, é diário, e não é fácil. Eu acho que é o que a gente vai falar agora, né? Show de bola, Lucas. Muito obrigado aí pelas primeiras contribuições. E antes da gente entrar na segunda pergunta, eu queria passar a bola para a Riane, que ela vai falar para vocês um pouco de qual que foi a motivação para a gente promover essa conversa, qual que ela enxerga que é o papel aí do GAN dentro desse contexto. E a Riane, para quem não sabe, ela é a nossa diretora-presidente. Então, Ri, se você puder dar essa contribuição, e aí eu introduzo a segunda conversa. E, por último, pedir para a audiência, a gente está com 80 pessoas online agora, usem aqui esse botãozinho do QIA. O André já mandou uma pergunta aqui para a gente, mas mandem mais perguntas, porque assim que a gente terminar a segunda parte, aí a gente vai começar no bate-papo que vocês provocarem. Riane, contigo, querida. Gente, desculpa, mas assim, vida real é assim, né? A gente atrasa e a publicidade está aí também para ela solucionar problemas, né? E o princípio dessa live é assim, nós fizemos ao longo da pandemia 3 conversas. Essa é a nossa terceira conversa com um quórum super alto. Obrigada a todo mundo. Eu já passei o olho aqui, um monte de gente conhecida, bacana, que a gente convive no dia a dia ou que passou pelas nossas vidas em algum momento. Mas essa live, ela talvez seja a mais franca e honesta de todos os tempos, porque ela também é, para a gente, a mais difícil, né? Quando a gente começou a falar desse assunto, a primeira questão foi, até então o Lucas não era parte da diretoria do GAN, e a gente começou a se olhar e falar, nossa, mas a gente só é uma diretoria composta por brancos, né?
Será que a gente tem legitimidade para falar disso? Será que a gente pode falar disso? E ao longo desse processo, essa conversa ela é antiga. Ao longo desse processo, a gente chegou à conclusão que é preciso. Então, isso que a gente está fazendo, esse espaço aqui aberto, e é tão legal porque tem veículo, cliente, RH, Sandra da Arteplan está aí, tem um monte de gente bacana, agência, obviamente, para conversar sobre isso. Assim, eu acho que esse é o princípio, é uma conversa franca e honesta. Ontem nós fizemos um aquecimento e foi muito intenso para todo mundo, porque a gente conseguiu ver o quanto é preciso falar, ouvir e construir um novo caminho. Não é fácil, não é simples, mas é preciso, né? É preciso a gente não estar mais falando de inclusão racial em 10 anos. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui num outro patamar e as discussões serão outras, porque sempre terão discussões. Mas é essa a nossa intenção, assim, é provocar e trazer um assunto muito franco e honesto. E eu acho que todo mundo tem que falar. Branco tem que falar, preto tem que falar, todo mundo precisa falar, é preciso desmistificar. E tudo no GAN tem o papel de construir novos líderes. Então, aqui também serve para isso, né? É um bate-papo, a gente nem gosta de chamar... A gente chama de live porque é isso, mas a ideia é esse bate-papo mesmo de construção de um pensamento diferente daqui para frente, de novas lideranças. Então, obrigada demais a todos vocês que aceitaram esse convite, que eu sei que a agenda está muito apertada, está todo mundo corrido. O Rafa e a Ana trabalham comigo na Moringa, me dão esse prazer de aprender e de dividir com eles um monte de coisa, e eu sei o tanto que a gente está corrido. Imagino que todos vocês também. Então, obrigada, gente. Obrigada, porque a gente tem muito chão aí para conversar. E mandem perguntas, a gente está muito feliz mesmo de poder. Continuamos com 78 pessoas, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para introduzir aqui a segunda prosa, então, né? Tem algumas pesquisas relevantes aí sobre o mercado de trabalho no Brasil que mostram que dentro das 500 empresas de maior faturamento do Brasil, nos cargos mais operacionais de aprendiz, técnico, os negros eles representam quase 60% desse efetivo. Mas quando a gente olha para os cargos de gerência, eles representam apenas 6,3%. Quando a gente olha para cargos mais executivos, de diretoria, de vice-presidência, etc., a proporção é ainda menor. Apenas 4,7% dessas pessoas são pessoas negras e, apesar da gente não ter esse recorte para mercado publicitário, a gente pode inferir que não é muito diferente e, eventualmente, que é até pior, né? Então, queria que cada um comentasse um pouquinho sobre a presença de negros em cargos de liderança, o que vocês pensam sobre isso, que tipo de política a gente pode adotar para poder reduzir essa discrepância e para poder ir além do falar, né? O que a gente pode fazer efetivamente para mudar esse quadro. E aí passo a bola para os meus convidados e convidadas. Quem quiser começar contribuindo, sinta-se à vontade. Nós temos hoje um pacto de trabalho racial, né? O Distrito Federal, São Paulo, Bahia, já estamos em Minas também. É um pacto que é realizado pelo Ministério do Trabalho e pela OIT. Esse pacto ele vem para trazer diretrizes tanto para conjunção do governo, como que o governo vai atuar, como que o Distrito Federal vai atuar, como que as empresas precisam atuar, como que as empresas de ordem da sociedade civil precisam atuar, como que o governo do Distrito Federal vai atuar na cobrança, como que ele vai fiscalizar esse processo. E aí, diante desse pacto, vem outras questões muito importantes.
eu, além da produção, eu sou gestora de marketing, eu sou publicitária, e uma das áreas que quando bateu, né, porque ontem a gente conversou muito sobre isso, o ser preto na nossa sociedade brasileira tem um momento em que a gente se identifica e entende o que é ser preto no Brasil e no mundo, né? Por quê? Porque nós somos criados aceitando várias situações que para a gente é brincadeirinha, que para a gente faz com todo mundo e não é uma realidade, só faz com a gente. Então, isso são questões culturais e de base que nós crescemos com isso. Então, na nossa fase adulta e fase profissional, a gente acha que isso é normal. Então, quanto pretos, existe um momento em que a gente tem esse reconhecimento, eu sou preto. E aí é onde bate uma responsabilidade muito grande, né? E dentro dessa responsabilidade vem a questão do conhecimento e do estudo. Por quê? A gente tem pactos, a gente tem legislações, né? A gente tem atuações de gestão pública que elas foram feitas para resguardar o mínimo. É isso, gente. Cota, essas situações foram feitas para resguardar o mínimo do mínimo para dizer que estão sendo feitas ações para ter a inclusão de negros dentro da sociedade em vários postos. Porém, a gente precisa do principal, que é a educação. Quando a gente fala de propriedade de fala, não é que só o negro pode falar sobre o assunto de racismo, não é isso. É porque nós sabemos e nós vivemos na pele o que é isso, né? Nós sabemos o que é isso viver no dia a dia. E aí a gente passa por um processo de educação. A nossa população, ela precisa ser educada e ela precisa conhecer a própria história. Porque nós não conhecemos, as escolas não ensinam, né? Os nossos pais não foram ensinados. Muitas vezes eles têm atitudes racistas para nos proteger. Não porque eles são racistas, mas é porque eles já passaram por isso e eles querem nos proteger. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na situação de acesso. Nós aqui somos um grupo de pretos privilegiados. Nós somos formados, pós e etc, etc. Tenho certeza que com muita luta, porque como sempre a gente é 1, 2 e muito mais assim, eu tenho 12, 13 anos de formada, 2, 3 na sala e se termina concluindo o curso, ainda mais de comunicação, que é um curso equiparado a direito, entre outros, no valor da mensalidade, né? E o acesso à universidade pública vem melhorando, mas não é o ideal. Então, quando a gente fala de acesso, as nossas agências, as nossas campanhas, a gente fala muito mais do que a abertura só da vaga. A gente fala de duas vertentes. Uma, primeiro que a sociedade, as agências, cliente, fornecedor, toda a nossa gama que faz a comunicação entender. Não precisa ter preto em um lugar. Nós estamos em todos os lugares. Começa por aí. É o primeiro ponto que tem que ser entendido. Não precisa ter um negro para fazer isso. Tem. É mais complicado para você achar, justamente porque nós não nos sentimos representados em algumas áreas e em algumas profissões. Mas tem. E aí, a gente vem com um processo de entendimento de aonde a gente vai encontrar esse profissional e se o nosso ambiente de trabalho está preparado para recebê-lo. E a gente tem um outro ponto, que é o ponto que a população negra a maioria da população negra é periférica. É de classe C, D, E, a gente tem F, G e H. Eu cuidei de minha casa, minha vida, gente. É assim, é uma coisa, a gente acha que não tem, que é lá na Etiópia, que é na África, e tem. A gente tem situações extremas de pobreza no Brasil e que é concentrada pela população negra justamente porque nós somos a maior população e nós não temos acesso à gestão pública e educação, entre outras coisas. E quando a gente fala esse acesso, é esse entendimento de abertura de portas, né? De entender que precisa se conhecer esse profissional, se ele tem qualquer tipo de necessidade de aprendizado, assim como uma pessoa não preta, vai se ter esse suporte, né? Porque nós, pretos, é assim,
Se os não pretos, os brancos, precisam fazer uma vez, gente, a gente precisa fazer 10. Para começar, que alguém olhe e fala assim, você pode me atender. Eu estou muito viva e muito presente na parte da cultura, porque é onde eu vi, depois que eu saí do corporativo muito fixo, foi onde eu vi que eu podia fazer a diferença e mostrar para a nossa juventude que eles podem estar em qualquer lugar. Então, foi a porta que eu, Angélica, como comunicadora, vinda de uma multinacional, tive para mostrar para a juventude preta e periférica que, ó, vocês podem estar em qualquer lugar, vamos correr, vamos estudar e vamos buscar esse acesso. Né? Então, isso é muito importante. E o outro lado é esse entendimento que a gente precisa fazer esse trabalho de educação com a nossa sociedade, com os nossos clientes. Né? Às vezes um fornecedor faz uma brincadeira com o cash, com uma equipe, achando que é uma brincadeira, não é uma brincadeira, a gente vive isso no dia a dia, né? Então essa questão do acesso, ela é primordial para esse entendimento, essa abertura da porta. Eu falo muito para os meus alunos, eles falam, professora, mas a gente vai entrar pela cota? Vai. A gente vai entrar pela cota. E quando a gente entrar pela cota, a gente vai mostrar que o mercado precisa muito mais da gente do que daquela cota. Porque nós temos currículo para isso. E quem não tem, a gente está incentivando a buscar essa qualificação e a buscar esse entendimento de ocupação de espaço. Então, esse poder de fala é porque a gente sabe no olhar, quando a gente é bem aceito dentro de uma agência, a gente sabe no olhar, quando a gente está sendo bem aceito numa equipe pelo que nós somos, pelos hábitos que nós temos, por entender a nossa cultura. Eu quero falar um pouquinho da cota, porque o pouco que a gente evoluiu com a representatividade na mídia, a gente evoluiu porque em algum momento houve uma cota. É preciso que isso aconteça na mídia. E a cota é um instrumento de inclusão. É preciso que haja, infelizmente ainda, é preciso que haja esse instrumento para que o negro tenha acesso ou àquela posição ou àquela vaga, para que ele entenda que aquela vaga pode ser para ele, porque na maioria das vezes ele vê a vaga e acha que não é para ele, que um negro não cabe naquele lugar, né? Então, é importante que se tenha ações afirmativas para que o negro esteja lá. Todo mundo está entendendo, a grande maioria, que é preciso fazer alguma coisa, que vai trazer um resultado positivo e diferente, mas qual é a ação afirmativa que se vai fazer para que aquele negro esteja lá, para que ele tenha incentivo, para que ele tenha educação, qual é o investimento que se vai fazer institucionalmente, qual o investimento público que se vai fazer e qual o investimento pessoal naquele negro para que ele possa estar naquele lugar. Então, muitas vezes as portas estão abertas, mas o negro não chega, ele não entende que aquela porta é para ele. Então, toda essa transformação social que precisa acontecer é para que isso vire uma coisa natural. O Ministério da Saúde tem campanha para proteger médicos negros que atendem nos postos de saúde. O médico atende com cartaz atrás dizendo não agrida o médico porque ele é negro, dessa forma. Então, assim, por que é importante essa ascensão dessa população? Porque vai trazer representatividade para uma sociedade que é majoritariamente negra e porque vai trazer uma transformação econômica, uma transformação de entendimento da nossa história, porque se eu estou naquele lugar, eu estou falando da minha história, eu estou falando das coisas que eu sei por interesse, né? E é preciso ir atrás de entender mesmo o que nos trouxe até aqui. O que aconteceu na história que em 300 anos de escravidão houve a abolição e por que essa população ficou tão marginalizada?
não precisa muito estudo para entender. E entendendo, fica mais fácil acolher e fica mais fácil pensar em ações afirmativas e fica mais fácil trabalhar essa inclusão. Eu acho que assim, quando a gente começa a falar de cotas, a gente passa até por um processo nosso, né, como negros também, de se apropriar desses instrumentos que às vezes são legais, mas a gente tem que ultrapassar barreiras internas nossas, de entender que você não está entrando por cota porque você não tem capacidade ou por qualquer outra coisa. Você está entrando porque você está impondo uma reparação, né? Um espaço que é seu e que lhe foi tirado ou não te deram por qualquer outro motivo que, na verdade, não é seu, né? Não foi um motivo, uma causa que você impôs ou uma consequência de algo que você fez. É apenas pela cor da pele. E, além de tudo isso, a cota, no que eu acho que a gente tem conversado, é você não ser racista, né? E aí, como a gente vai ser antirracista também? Como que a gente vai fazer além? Como que a gente vai, além dos instrumentos legais, também mudar um pensamento, gerar oportunidades, fazer com que tanto as empresas, as agências, mas também os negros e as outras pessoas se vejam com possibilidades. A gente aqui na Table, por exemplo, sempre teve negros na equipe. A gente nunca foi racista. Mas a gente parava para pensar, será que a gente estava sendo antirracista? A gente fazia alguma coisa para ir além de não ser racista, né? Para ajudar essas pessoas. E a gente vê que a gente estava comentando ontem, né? Sobre processos seletivos às cegas, em que você não enxerga as pessoas, a cor da pele, enfim, para que não haja a possibilidade de você deixar de contratar alguém por ela ser negra. Mas isso, na verdade, é o contrário do caminho que a gente deveria fazer para ter uma ação afirmativa, para incluir mais pessoas, para dar visibilidade, para reparação histórica, enfim. E aí uma coisa pequena que a gente tem que fazer é justamente olhar para as pessoas e, ao entender que ela tem uma história de vida diferente, só porque ela nasceu de outra cor, então necessariamente não teve as mesmas oportunidades, ou não teve os mesmos julgamentos, ou não vai ter a mesma facilidade de uma outra pessoa, você tem que olhar para essa pessoa com essa bagagem, com essa diferença, e ver como você, como agência, como pessoa, como profissional, pode ajudá-la a se inserir. Então, quando a gente para e pensa, não vou olhar, não vou ser racista. Bacana, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Mas se você conseguir fazer o contrário de, poxa, essa pessoa, o Rafael falou, às vezes essa pessoa não tem aquele curso na Miami Ed School que fez toda a diferença no outro currículo. Mas, pô, será que ela não tem uma bagagem que vai agregar? Será que ela não tem uma vivência que vai trazer muito mais frescor, muito mais criatividade, muito mais inteligência emocional, ou então uma visão de mundo que a sua agência precisa, que você precisa? E quando você começa a inserir essas pessoas dentro do seu ambiente, mesmo que isso exija de você um esforço, uma mentoria, ou então um apoio, o mesmo apoio, a mesma mentoria que você daria para um indicado, para um amigo, para outra pessoa, você dando para uma pessoa que às vezes você não conhece, mas que você enxerga ali essa possibilidade, você começa a mexer em ondas, porque você inseriu uma pessoa, você tem um negro na sua equipe, e só de você ter essa pessoa ali, essa pessoa vai inspirar outras. Quando você expõe, quando as pessoas se identificam, quando as pessoas veem que é possível, que ela pode chegar naquele cargo, que ela pode entrar naquela empresa, você já mudou. Você já mudou o sentimento da cota, que às vezes quando o negro olhava e pensava, não vou entrar por cota, porque vão julgar a minha capacidade, ele não pensa nisso, ele pensa, eu quero entrar naquela empresa, não interessa como, eu vou dar o meu melhor para entrar naquela empresa. E aí você começa a mexer nas ondas, né? Você primeiro muda o seu pensamento de incluir, não apenas não ser racista, mas ser antirracista. Você muda o seu pensamento de, será que o currículo é tudo? Será que aquela pessoa... E eu tinha esse pensamento, tá? Eu era o chato de analisar currículo. E você começa a ver que a história daquela pessoa, às vezes, é muito mais rica do que o currículo lealtado. Quando você insere essas pessoas, você entende isso, e quando você mostra para fora que você fez isso,
não querendo levantar uma bandeira, mas porque você vai ter pessoas que você vai querer divulgar, que você vai ver o talento e o trabalho e o valor daquela pessoa, você vai incentivar, você vai inspirar e outras pessoas vão entrar nessa onda, vão fazer parte desse ciclo e as coisas começam a mudar de fato. É um ponto Facilita aí. também, né, Lucas? Essa questão daquele processo que a gente estava falando sobre se reconhecer como negro, sobre se entender, sobre se enxergar também, porque ao mesmo tempo que a gente luta muito para conseguir ocupar os lugares, a gente também passa pelo processo de entender, de se entender como merecedor daqueles lugares, porque a gente aprende desde muito cedo que ser negro numa posição de valor, que eles chamam, é desconfortável, é estranho. Então, eu já ouvi diversas vezes que, olha, você é negra, então você pode trabalhar no cargo aqui de operacional, mas você querer chegar na gestão aí já é demais, né? Aí você tá querendo muito. É tipo assim, não tira isso aqui de mim. Também tem muito essa questão, né? De que se ponha no seu lugar, não venha querer crescer para cima de mim, assim. Então, isso influencia em tudo, né? Influencia até no nosso medo de errar mesmo. Porque a gente precisa lutar muito mais para provar o nosso valor, que é o que a Angélica estava falando. Então, a gente tem um trabalho primeiro de desconstruir esse estereótipo de que o negro não pode, de que o negro não é capaz, para depois a gente conseguir se provar por outras vias, né? E aí acaba sendo Quando a gente fala sobre essa questão de inserção, de representatividade, de cotas, a gente ajuda bastante nesse processo, porque a gente tem força, a gente consegue olhar para o lado e se enxergar, a gente consegue olhar para o lado e fomentar isso também. Então, fica muito melhor para a gente também se reconhecer, se entender dentro desse processo, né? Sim, sim. Tem um ponto aí que eu vi a Angélica comentando bastante, que é justamente o seguinte: é o momento que a gente se identifica, se entende com uma questão de ser preto, de ser preta. Eu vejo assim, a gente até conversou sobre isso ontem, né? Que se você for analisar o histórico de vida dos nossos pais versus o nosso histórico de vida, e para aqueles que têm filho assim como eu, e o histórico de vida do meu filho, a gente vê que a questão do racismo, ela se torna sutil, mas não menos agressiva. O que acontece? Vou trazer só um panorama para a gente fazer uma reflexão. Eu lembro que o meu pai, ele chegou aqui em Brasília com 15 anos, nordestino, e vou usar um termo que não é correto, mas é só para a gente ilustrar aqui, que é a questão de você ser o preto escuro, né? O preto fechado, como se você tivesse uma régua aqui do que é preto, que não é. A cartela aqui, vou usar a cartela Pantone. Então, assim, não existe isso. Então, meu pai chegou aqui tudo e passou por vários desafios, superou. Mas um ponto em questão que eu nunca esqueci disso foi o seguinte: meu pai, ele era delegado de polícia. E aí, muitas das vezes, quando ele era transferido de uma delegacia para outra, ele tinha um costume de chegar na delegacia no final de semana, 2 dias antes. Para quê? Para se situar, para ver como é que a delegacia operava e coisas nesse sentido. E nesse momento que meu pai ia na delegacia, ele não ia arrumado. Ele ia como cidadão normal e tudo. E teve um momento que ele foi promovido a ser delegado-chefe da Samambaia. E meu pai chegou lá no sábado, a delegacia super movimentada e tudo. Meu pai não estava nem de terno e gravata, mas meu pai chegou lá para ver como é que estavam as coisas e tudo. No meio daquela confusão toda e por conta da cor da pele do meu pai, do jeito que ele estava vestido, ele foi barrado por um agente de polícia. Por quê? Porque achava que não era um delegado, não era nada, mas assim, era uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa criminosa ou algo nesse sentido. E aí você vê isso tudo assim, caramba, isso aqui aconteceu com meu pai. Agora deixa eu ver as coisas que acontecem hoje. Uma vez eu estava numa reunião, fazendo a reunião, passagem de briefing, tudo com o cliente, e a gente estava na reunião Dia das Crianças. E aí um cliente de uma marca de alto poder aquisitivo chegou e falou assim: olha, a gente vai fazer essa campanha assim, gostei muito da proposta criativa e tudo, mas é o seguinte, o nosso perfil de criança, o que a gente quer nesse cast de fotografia é que é o preto padrão X e não do padrão da marca Y. Isso foi minha primeira reunião com o cliente. Eu falei, gente, como assim? Então você tem o preto, o teu padrão, mas aí o preto do outro padrão, do seu concorrente, ele tem menos valor que o seu? Como assim? O seu é melhor? Não estou entendendo isso. Mas assim, você vê que é a questão do racismo da forma elitista. A gente estava num contexto de Samambaia, que é a questão de criminalidade, agora a gente está na publicidade, na questão elitista, que a gente está falando de uma aprovação da campanha publicitária, onde as decisões, com a sutileza tão assim,
incrível, você acaba reverberando isso numa peça e você continua fomentando um certo tipo de opinião. E aí, quando eu olho agora para a questão do meu filho, graças a Deus, ele usufrui de uma realidade de vida diferente da nossa. Vou falando assim, de ter um lar mais confortável, você exerce um padrão interessante, coisas nesse sentido. Mas você vê na fala dele e na fala dos amigos dele a questão do embranquecimento. Ou seja, você vê que aquela questão do que o IBGE utiliza, que é a questão do pardo, da pele morena e do mulato e coisas nesse sentido, eles acabam, assim, de maneira implícita, sem perceber, já estão assimilando isso tudo. E aí, quando a gente começa a falar, por exemplo, a questão do preto e tudo, eles não entendem. Mas uma coisa que foi muito interessante que fez o meu filho despertar da realidade de vida que ele vive, que transcende qualquer tipo de status social, é o seguinte: ele estava com o cabelo Black Power, andando no meio da rua, mas aí, por conta da cor dele, ele não tinha nenhuma identificação de uniforme nem nada, ele estava andando e tudo, brincando no meio do shopping, e aí ele viu que o segurança do shopping o repreendeu. Mas o repreendeu por quê? Porque eu achava que ele era o quê? Uma pessoa que estava lá para fazer bagunça por conta da cor dele. Ou seja, ele era um cara que estava fazendo bagunça, algo criminal, coisa nesse sentido. E aí ele se tocou. Então, assim, se a gente começar a puxar aqui à tona, a gente vê essa questão da nossa responsabilidade. A responsabilidade que a gente tem como comunicadores é gigantesca. Entendeu? É gigantesca, por exemplo, não simplesmente da gente saber se portar diante de uma reunião. A gente se sente ofendido por uma fala racial. Como é que a gente vai se portar diante disso tudo? E assim, será que a agência vai me dar bagagem suficiente, um poder operacional para sustentar aquele tipo de opinião? Porque chega um determinado momento que é assim, o meu valor, Rafael, pessoa física, mas eu estou lá exercendo uma função de uma pessoa jurídica, que é uma agência. E a gente sabe que nesse meio todo existem interesses comerciais. E até que ponto que a agência ajuda os seus colaboradores a se posicionar em situações como essas? Eu estou puxando a questão racial, mas poderia ser qualquer tipo de questão. Pode ser uma questão de gênero. Isso. Às vezes começa uma piadinha, coisas desse sentido, mas agora a gente está falando da pauta racial. Mas, assim, é uma outra questão. Então, como é que as agências estão preparadas nesse sentido? Será que hoje as lideranças da agência estão preparadas, de fato, para trabalhar com esse tema? Para receber bem? Para capacitar as pessoas? Eu lembro de uma vez um grande mentor meu, ele chegou para mim e falou assim, Rafael, hoje eu seleciono uma pessoa não por uma questão técnica, mas sim pelo repertório de vida que ele tem. E eu não tinha dimensão nenhuma, porque eu estava saindo da faculdade e estava entrando no estágio. E ele falou o seguinte, eu falei, por quê? E eu me esforçava muito para ter um currículo bom, muito, muito mesmo, assim, buscava os melhores cursos, coisas nesse sentido. Ele falou o seguinte, Rafael, sabe por quê? Porque é o seguinte, se eu pegar uma pessoa aqui agora, e ele mostrou um cara que estava lavando o carro, lá no setor comercial norte, se eu pegar aquela pessoa lá lavando o carro e eu treinar ela durante 6 meses, eu consigo tornar ele um assistente de atendimento. Mas agora é o seguinte, agora eu posso pegar uma pessoa que tem um currículo muito bom, mas ela não tem um repertório de vida interessante e não tem uma questão moral, uma questão ética bem consolidada, bem alicerçada, para mim nada adianta o currículo dela técnico. Eu acho que é esse ponto que a gente está passando. Quando a gente fala de criatividade, a criatividade ela necessita de liberdade. Liberdade necessita de repertório de vida. Repertório de vida vai gerar grandes ideias e a gente está falando de economia criativa. Então, assim, se a gente fizer um raciocínio simplesmente bem simples, mas muito inteligente, a diversidade dentro de uma agência e uma agência bem preparada para receber essa diversidade, ela vai gerar negócio, ela vai gerar receita, especialmente nesse momento de crise que a gente está. Não simplesmente uma crise financeira, mas assim uma crise onde a gente tem um país dividido, aonde qualquer tipo de conversa que a gente está tendo aqui, às vezes a gente tem que dosar as palavras, porque às vezes uma palavra mal colocada pode incendiar qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que enxergar o poder que a gente tem. Eu vi uma live interessante, vocês estavam falando da questão de cotas e tudo. Eu assisti uma live da menina da CNN, acho que é a Gabriela Prioli. Ela estava conversando com um professor da Fundação Getúlio Vargas e eles falaram uma coisa muito interessante, que existem 2 tipos de igualdade. Ele falou que, assim, que você tem a igualdade formal, né, aquilo que o direito garante,
tudo, então está lá na Constituição, coisas nesse sentido, mas você tem um direito material. O direito material é aquilo que você consegue usufruir. Entendeu? Então, acho que a gente está passando nessa situação, ou seja, o direito formal ele está aqui, entendeu? Mas, assim, será que a gente está usufruindo disso tudo? Como é que está sendo a usabilidade desse direito todo? Então, assim, eu acho que é o ponto que a gente tem que trazer isso e refletir bastante sobre essa questão, porque eu acho que o momento é agora. A gente falou muito que vidas pretas importam, ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que a coisa mais massacrante que vai ser, não para os negros simplesmente, mas acho que para a humanidade de uma forma geral, é essa onda negra ser simplesmente uma marola. Por exemplo, qual o legado disso tudo? A gente conversou muito, muito. Eu vejo várias agências conversando assim, não, vamos agora fomentar vagas de inclusão racial, coisas nesse sentido. Acho que 2 anos atrás, acho que, se não me engano, foi lá o Burnet que falou que 20% do board dela ia ser constituído por mulheres e negros, coisas nesse sentido. Eu tenho uma curiosidade de ver como isso está hoje. É assim, estou falando eu, Rafael. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem um dado que 0,74% dos funcionários, dos colaboradores de uma agência de publicidade são negros. E os 20%? Então, assim, aí eu volto a perguntar, será que o board, as agências, os líderes de agências estão preparados para isso? E tem que estar disposto também, né, Rafa? Porque é isso que a gente falou, dá mais trabalho. Dá mais trabalho porque a gente precisa procurar, porque a gente precisa capacitar. E é uma coisa, é um processo e nem todo mundo, assim, quer passar por isso, assim. As pessoas procuram já por pessoas prontas também, né? E a gente precisa capacitar, trazer isso para dentro e trazer outras formas, assim. Então, a gente tem esse movimento agora do Vidas Negras Importam e muita gente pergunta, como que eu posso ser antirracista? Muita gente pergunta mesmo, isso é levantado, assim, o tempo todo. Então, a gente quer falar também não só sobre racismo, mas mostrar que o negro fala sobre outras coisas também. Então, geralmente, a gente traz essa pauta do racismo, então a gente só vê negros falando sobre racismo, mas a gente tem muitos negros capacitados para falar sobre diversas coisas. Aqui mesmo a gente tem estrategistas, a gente tem pessoas que falam sobre projetos, a gente tem CEOs. Então, colocar os negros para se verem, para se enxergarem de outras formas também. Não só para falar sobre racismo, sobre essa construção, mas trazer isso, colocar isso no outro patamar, sabe? Eu queria complementar. Vai lá, Lucas. Eu só queria pedir para a gente... Vamos tentar terminar essa. A gente está com umas 10 perguntas. Aí você passa para mim e aí eu vou fazendo uma pergunta para a gente fazer um bate-bola mais rápido. Só para a gente conseguir cobrir tudo, beleza? Só queria terminar porque o Rafael comentou do filho dele ou do pai dele, né? E esse é um processo mesmo, né? A gente, quando se entende, se aceita, se vê negro, principalmente quem tem o privilégio de não sofrer isso na pele desde pequeno, não ter essa consciência desde pequeno, quando a gente entende e dá aquele clique, a gente vê que, na verdade, não tem tanta diferença, que desde sempre você sofreu, que quando a pessoa, você estava andando à noite na rua e ela atravessava a rua, não era só porque você era homem, era porque você, às vezes, era negro. Quando você entrou na UNB e perguntar, você veio por cota? Não é porque ela quer saber, ela está julgando um pouco a sua cota. Quando você entra no ambiente e você vê que a tia do café, a tia da limpeza te trata com mais apreço, com mais carinho, é porque ela não vê outras pessoas como você ali dentro. Não é porque você é muito simpático. Quando o Rafael fala, eu sou doido do currículo, fazia curso, queria... Não é só porque a gente é um profissional melhor do que o outro, é porque a gente precisa se provar muito mais. E isso, essas ações, muitas são nossas, são da nossa criação, né? Aposto que a mãe dos meus amigos brancos não reforçavam que eles precisavam sair com identidade. Eu não saio sem identidade por nada nesse país. Agora tem identidade no celular, foda-se, eu vou continuar com a identidade na carteira, porque se falarem que o celular é roubado, como que eu vou mostrar a minha identidade ali dentro, sabe? E a mãe de um cara branco não passa isso para ele, porque ela não tem essa necessidade de proteção muitas vezes. E isso não é só nosso. A gente passa por todos esses processos porque o outro lado pergunta, o outro lado olha estranho, o outro lado não é tão afável com a tia do café, o outro lado não precisa ter tantos currículos, porque às vezes precisa só de um rostinho mais bonitinho, mais padrão, né? Então, falando até sobre como vocês brancos,
podem ajudar nessa luta, é isso. Primeiro, rever um monte de questões que a gente já revisitou, mas revisitá-las e ver que, às vezes, a sua pergunta... Teve um caso recente agora do Luciano Huck, né? Perguntando para participante se os filhos dela eram do mesmo pai. E ele falou, ele explicou, depois ele trouxe uma mulher negra para falar sobre, e ele falou, eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, mas esse não é o ponto, esse é o ponto porque que ele fez para ela também. E aí, a partir do momento que você começa a enxergar que você está falando com uma pessoa negra, e essa pessoa negra sofre só por ser negro, você revê a sua pergunta, você revê sua postura, você revê seu julgamento, você revê seu olhar, sabe? E é isso que vocês têm que fazer, brancos do outro lado, é isso que vocês têm que fazer, gestores do outro lado, é isso que quando o briefing, quando aquela marca que pediu para o Rafael um perfil mais padrão, mais elitista, mais enfim, se a gente responder, às vezes vai parecer um pouco causa própria, e né? Mas se o branco responde, se o branco reprime, isso muda. A gente tem a causa, por exemplo, de gênero, né? Que todo mundo fala, fala pro seu amigo que está sendo machista, que ele está sendo machista. Porque se um homem falar pro machista que ele está sendo machista, ele vai ouvir de um outro jeito, né? É a mesma coisa. Se um branco fala pro outro branco que ele está sendo racista, ele vai ouvir de outro jeito. E não é que ele esteja tirando a nossa voz. Ele está, talvez, endossando a nossa voz, né? Vamos às perguntas, JP. Show de bola. A gente está com bastante pergunta. O pessoal estava tímido no começo. Então, eu vou criar a dinâmica de fazer uma pergunta para uma pessoa, um para um, assim. Se alguém quiser fazer um comentário para complementar, tudo bem. Mas só se vocês sentirem bastante necessidade, porque senão a gente vai estender muito tempo, beleza? E aí, por causa do aquecimento, eu sei um pouquinho do que cada um tem de coisa legal para falar, então eu vou direcionando. E essa primeira eu vou começar aqui para a Débora. Uma pergunta da Renata Sampaio. Depois desses protestos, surgiram muitas agências procurando mulheres negras para vagas. O que vocês acham de empresas que tomam essa atitude para cumprir um requisito e, na prática diária, não valorizam esses profissionais na rotina da agência? Débora, eu queria te ouvir sobre isso. Acho que qualquer iniciativa para colocar um negro naquele lugar é válida. Ainda que pareça que não é uma coisa genuína, ainda que pareça que seja só por aquele momento que estamos vivendo, vale a pena. Vai ter uma mulher preta ali, ou vai ter um homem preto ali, e eles vão fazer a diferença naquele lugar. Eu acho que isso foi muito questionado agora, nesse momento do Vidas Negras Importam, mas qualquer iniciativa vai trazer um resultado positivo. E essa pessoa, estando nesse ambiente, se ela naquele ambiente encontrar talvez uma outra pessoa negra, já são duas que já vão mudar o discurso naquele ambiente. Então, assim, quanto mais conteúdo diferente você trouxer para aquele ambiente, mais fácil vai ser a transformação. O que eu ia complementar aquela hora é que no nosso mercado temos, sim, muito poucos negros. Nós estamos aqui, nós 5, e a gente praticamente não se conhecia. Os 5 não se conheciam. Eu conhecia um pouco melhor o Lucas, mas assim, a gente não tinha uma relação, a gente nem se reconhecia. E a gente demorou a fazer a identificação de quais os negros a gente tem no mercado de Brasília. Então, assim, qualquer iniciativa é válida, e dessa iniciativa certamente surgirão outras. Certamente será entendido que outras ações também podem ser feitas e que vão trazer um resultado melhor. Quero só ponderar para todo mundo que está assistindo que quando o GAN teve essa ideia, nós pedimos a ajuda da Débora para construir essa live. E, Débora, que mulher! Honra, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, por poder colaborar. Essa eu vou mandar para a Angélica, que tem bastante histórico de produção. Ela é do André Fagundes. Eu tenho a sensação que a questão do casting avançou mais rápido que a representatividade dentro das agências. Justiça seja feita, o governo deu um impulso nessa questão do casting já tem algum tempo.
mas acredito que começar pelos cargos e funções dentro das agências seja mais relevante. Isso, inclusive, ajudaria a tornar os castings mais diversos, independente das exigências dos anunciantes de governo. Vocês não acham? Que medidas vocês consideram relevantes para ajudar a mudar a realidade das agências do mercado e não só no casting de filmes e fotos? Angélica, para você essa. A questão do cash, a gente entra naquilo que a gente estava falando do pacto, é onde entram as nossas leis, onde entram os nossos decretos, e principalmente quando a gente fala de governo, né? Quando a gente fala da representação do nosso país. Então, o governo, ele tem esses dados, ele sabe qual é a maioria da sua população, e ele sabe que, em muitos casos, ele não vinha comunicando para essa maioria da sua população negra. Então, se houve essa mudança nos castings, as agências tiveram que ter um outro olhar, né? Como eu falei para vocês, eu entrei no mundo da comunicação como modelo, então, assim, eu sei muito bem o que é esse processo e o quão ele é difícil e o quão ele é desgastante, porque, assim, ao ponto de eu ter que aprender, eu sou maquiadora profissional, eu fui maquiadora da Dior, porque eu tive que aprender a me maquiar, porque não conseguiam me maquiar para uma campanha publicitária, né? E porque o negro, principalmente o negro, ele vai muito mais para a campanha publicitária do que para um casting de passarela, pela nossa questão física e estrutural, que é uma questão de genética nossa, né? Então, o casting ele evoluiu muito mais por uma questão de legislação. Não tanto de querer, nós queremos ver. É muito mais uma imposição, né, da nossa legislação do que o querer do cliente lá do outro lado do governo, do querer essa representatividade, mas é o que a Débora falou. A gente, um grão para a gente move sim uma montanha. Então, para a gente isso é muito importante. E aí, quanto o outro lado, é esse entendimento dos profissionais. Né? Hoje eu tenho alunos, eu tenho pessoas no meu ciclo, porque eu faço esse trabalho, gente. Faço esse trabalho de conhecer um negro e entender o que ele faz, porque se alguém me ligar, eu tenho ali 4, 5 nomes para dizer, ó, com esse eu já trabalhei, com esse eu nunca trabalhei, mas trabalha com ele, vê como funciona. Então, assim, hoje, com esse acesso, a gente já tem grandes fotógrafos negros que entendem e sabem como lidar com a comunicação na fotografia. A gente tem maquiadores, a gente tem produtores de áudio, de vídeo, né? Então, a gente precisa ter esses profissionais negros do outro lado, porque é o momento em que ele vai poder apontar e dizer, ó, a gente está indo por esse caminho, mas esse caminho não é o ideal, já que o nosso casting tem pessoas de todos os gêneros, de todas as raças. A gente aqui, nesse caso, a gente não está contemplando ele, né? Então, a importância desses profissionais negros é para a gente ter a equidade do outro lado, do lado profissional, porque é muito importante esse entendimento. Igualdade e equidade são coisas diferentes. Quando a gente fala de igualdade, de deixar todo mundo igual, a gente está tirando justamente as nossas peculiaridades, quanto raça e quanto indivíduo, ainda mais na nossa profissão, que é uma profissão de criatividade. Então, a gente precisa exercer a equidade. E quando a gente exerce a equidade, tanto no casting quanto na nossa equipe, a gente entende que essa pessoa tem bagagem, tem conhecimento e propriedade para agregar muito mais aquele job, né? Dizer muito mais sobre aquele job. E aí é a hora que a gente tem realmente um ganho. É a hora que a gente não vai ver a Thelma cinza, a gente vai ver a Thelma dourada. Porque é isso, quando você pega um profissional que entende de edição de pele negra, ele não vai deixar uma mulher negra cinza, ele vai deixar uma mulher negra muito mais puxando para os tons de dourado, de cobre, nesse processo de edição. Então, é muito importante esse crescimento em conjunto. E como isso não aconteceu, a gente vê muitas vezes o embranquecimento, não só na questão da foto, que é o que a gente estava conversando ontem, né, Lucas? É a questão de vetor, é a questão... são várias outras questões, de linguagem, de entendimento, né, de como falar, de como gesticular naquela campanha. Então, a equipe tendo
essa contribuição dos profissionais negros, ela vai poder trazer muito mais e agregar muito mais aquela campanha, aquela comunicação. Show de bola. A próxima pergunta do Alexandre Marcílio, vou mandar para a Ana. O Alexandre fala, eu gostaria de perguntar sobre como que vocês veem o impacto do movimento Black Lives Matter na publicidade e na sociedade atual, e se vocês acham que isso vai modificar a forma como o preto é visto, sem ser estereotipado. Ana, você pega essa? Vamos lá, eu estava falando um pouquinho sobre isso, né? Esse impacto que a gente tem do Vidas Negras Importam, isso é uma coisa que a gente está falando bastante nos últimos dias, traz muito essa relevância, como eu falei, traz os negros para frente mesmo, para a gente começar a falar sobre o assunto, para a gente começar a falar sobre a importância disso. É importante também que esse movimento, como esse movimento alcançou outras esferas também, as esferas políticas, as esferas econômicas, para mostrar mesmo como que a gente se movimenta, como que os negros se movimentam. Então, mas eu também acho que é um boom, assim, as pessoas, elas costumam falar muito sobre isso, é quase como o dia novembro, né, o dia da consciência negra, quando as pessoas têm um boom desse movimento, então vamos chamar negros para falar sobre as coisas, vamos colocar os negros aqui como protagonistas, mas aí em dezembro a gente não tem mais. Então, eu acho que o mais importante disso é a gente aproveitar esse boom, esse ápice, para a gente dar continuidade para essas ações, para essas coisas. Então, muito do que a gente está falando aqui hoje sobre a questão da publicidade mesmo, da representatividade, tanto nas agências quanto nas propagandas dos dois lados, é uma das ações que a gente pode perpetuar mesmo em relação ao movimento do Vidas Negras Importam, né? Então, é importante para trazer o assunto à tona, para fazer as pessoas falarem sobre isso, para fazer as pessoas se conscientizarem também, porque muitas pessoas passaram a pesquisar, a se informar sobre isso. Então, depois do Vidas Negras Importam, que começou com o George também nos Estados Unidos, a gente teve vários casos no Brasil também, que movimentaram as pessoas, que fizeram as pessoas lerem, fizeram as pessoas entenderem um pouco mais. Então, isso é importante para a conscientização. E acho que agora o trabalho é realmente do processo da gente começar a entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais e trazer essa representatividade para o todo, para outro patamar mesmo, para que a gente consiga novamente não só falar sobre racismo, mas falar sobre outras muitas questões, para que a gente consiga chamar o negro para falar sobre outras coisas que são de vivência, de rotina, e que a gente possa passar por esse processo tanto de entendimento quanto de inclusão mesmo, assim. Então, acho que esse boom ajuda bastante, não só na publicidade dos dois lados, para que as marcas consigam olhar para isso também, para que os clientes consigam olhar para isso com outro olhar, mas também para dentro das agências, para que a gente tenha também essa representatividade de outras formas. Então, eu acho que, novamente, é um boom que a gente precisa aproveitar para dar continuidade. É importante porque traz a relevância, porque traz a importância do assunto, mas também é importante que a gente consiga seguir com esse processo, assim. Então, acho que o impacto, ele vem e que é importante que a gente mantenha esse impacto também de outras muitas formas. JP, só um detalhezinho nessa questão do Vidas Negras Importam. Quando um negro jovem da periferia vê uma tela como essa, a probabilidade dele entender que ele pode chegar onde a gente está e chegar aos 18, aos 25, aos 30, aos 40, é muito maior. Então, a gente não vai perder aquela vida, porque ela vai se enxergar ali. Então, vai ainda muito mais além. É uma questão mesmo de os nossos jovens, as nossas crianças se enxergarem e eles conseguirem chegar na vida adulta. Então, quando eles veem que se ele quer ser um comunicador, se ele quer ser um publicitário, ali dentro ele tem representatividade, ele vai conseguir chegar, em vez dele ir com uma influência que quer levar ele para um caminho, ele vai para o outro lado, ele vai estudar para alcançar aquilo. Então, esse movimento, ele fala muito disso, né, de as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas pessoas mais velhas que acham que não tem mais, não existe espaço para elas, que existe. Enquanto a gente foda, né, a comunicação perdeu, porque as pessoas não se identificavam, porque achavam o curso caro, porque precisa colocar dinheiro em casa e pensava, poxa, comunicação, eu nunca vou conseguir chegar numa posição de ganhar uma grana realmente relevante para ele, né? E a gente ter
como a Angélica falou, essa tela, e a gente começar a mostrar, começar a trazer gente para esses espaços, a gente inspira, né? Necessariamente. A gente dá o básico, que é a esperança de que as pessoas podem chegar naquele lugar que nunca foi pensado, sabe? Tipo, pelo branco, necessariamente. Claro que todo mundo tem ambição, mas ele não tem essa primeira trava do eu posso, sabe? Exato. E faz a sociedade pensar um pouco mais também, sabe? De como, das estatísticas que acaba virando comum, assim, como o Rafa falou, o racismo passa a ser sutil, então as pessoas não começam a olhar, passam a olhar para isso de outra forma também. Então passam, acho que isso de vidas negras importam exatamente sobre você olhar para isso com outro olhar mesmo, não com o olhar que racismo é comum, porque não tem que ser. Então que as pessoas precisam, que os negros precisam ser vistos também como pessoas, né, como seres humanos que têm vidas, que podem ascender, que podem chegar a outros patamares. Então acho que isso é muito importante também por isso, porque faz a sociedade pensar, olhar por outros lados também. Desculpa, deixa eu só complementar, JP, eu sei que você tá com a mão no horário aí. Ele tá. Vidas negras importam traz muitas questões, a gente eu tô louca pra Ana. Eu tô louca pra Ana compartilhar aquela história que ela contou pra gente ontem das tranças, porque aquilo é um exemplo muito importante de representatividade, né? E o que é ser parte de um todo. Conta um pouquinho pra gente da Lucas, você quer complementar para não perder o fio da meada antes? Desculpa, Riane, desculpa. Mas eu ia falar que... Por que esse movimento é importante? Porque antes, quando não tinha nada, a gente não se imaginava nos lugares. Aí começou a ter cota. Então a gente pensou, a gente pode ser 10% ali. E aí quando a gente começou a entrar e teve cota e a gente via pelo menos um em cada lugar, a gente começou a julgar as quantidades. Então a gente estava comentando ontem que chegava numa agência, putz, nessa não tem ninguém. E aí chegava em outra, tinha duas. A gente, caralho, tem duas! E duas era muito, e duas não é nada perto do todo, né? Então quando você começa de pouquinho em pouquinho pra gente, infelizmente, ver que as coisas estão mudando. Antes a gente tinha um debate sobre vocabulário, por exemplo, que era um debate que esteve em pauta recentemente. Teve a questão da etnia, né? Enfim, de racismo estrutural, de coisas que a gente... Até a gente mesmo aqui, às vezes, pode ocorrer e falar alguma coisa que a gente não entendia ou começou a trabalhar agora. É a mesma coisa com esse movimento. A gente traz algumas coisas para o debate que muitas serão descartadas daqui a 2, 3 semanas, as pessoas vão parar de falar sobre, mas outras não, outras vão ficar. Quando a gente olha, por exemplo, a Globo, que foi lá, a Globo News, que colocou um monte de gente branca para falar de racismo. Alguns dias depois trouxe um painel todo de gente preta. Beleza, era uma coisa pontual. Mas aí eles, não, nesse programa vai ter sempre esse preto. Então ele já fez parte, já teve uma mudança ali. Pequena, mas que é uma mudança. E aí, quantas pessoas não viram aquela jornalista e vão começar a pensar que podem estar naquele lugar? Então a mudança ela é a longo prazo, gente. A gente vai ter essa live. O Rafael, talvez o filho dele tenha um dia uma live dessa. Mas a gente está torcendo para que chegue no momento em que a live não seja sobre isso. Exato. E a questão das tranças puxa muito a questão da representatividade que a gente estava conversando. Acho que teve até uma pergunta falando sobre isso, sobre representatividade nas agências, né? Há 4 anos atrás, eu estava começando, entrando ainda no mercado publicitário. Estava nesse processo de reconhecimento, do meu reconhecimento como uma mulher negra mesmo. E a gente passa, quando a gente é uma mulher negra passando por esse reconhecimento, a gente passa também por um reconhecimento do cabelo, não só da pele. E aí tem a famosa transição capilar, que hoje todo mundo fala sobre o assunto, mas na época quase ninguém falava sobre isso. Estava passando por essa transição capilar, que é um processo realmente de descoberta, de você despadronizar mesmo, olhar para o seu cabelo, para as suas escolhas, para as coisas que você faz como escolhas suas e não como uma coisa que vem de fora. Então, comecei a passar por esse processo de transição. E aí, quando estava ali com o cabelo meio cacheado e meio liso, falei, vou colocar tranças, né? Porque a gente não quer cortar. E aí, só que na época, na agência onde eu trabalhava, na agência onde eu trabalho, né? Porque é a agência onde eu trabalho até hoje, não tinha nenhuma pessoa negra além de mim. Então, era só eu e não tinha, eu olhava para os lados, não me via em lugar nenhum.
Então, é um processo de resistência, de força que a gente precisa ter. E eu estava ainda nesse processo de ocupar os espaços. E aí, fiz as tranças numa sexta-feira. E aí, me achei foda. Falei, caraca, ficou sensacional, assim. Perfeita, maravilhosa. E aí, eu cheguei em casa, falei, mãe, fiz tranças. E aí, minha mãe surtou. Aquele processo que a gente estava falando até um pouco antes aqui, que a Angélica estava falando sobre que a gente pensa em coisas que os brancos não pensam. E a minha mãe passou por isso, assim. Então ela falou, tá ficando louca, que você vai chegar no trabalho, que não tem ninguém ali, ó, para te olhar. Você lida com um cliente chique, ela falou essa palavra, você lida com um cliente chique e você vai chegar com esse cabelo? Você precisa impor respeito. E com esse cabelo você não vai chegar a lugar nenhum. E aquilo acabou comigo, porque eu falei, caraca, realmente, eu tô aqui num lugar que não tem ninguém, eu não vou conseguir, não vai ter ninguém para me dar essa rede de apoio, esse reforço. Na minha própria casa, minha mãe tá me dando aqui uma medida de proteção, falando, pelo amor de Deus, não vai. Então, acabou que eu fiz as tranças na sexta-feira, chorei loucamente depois que a minha mãe falou isso até sábado, e tirei as tranças. Cheguei segunda-feira na agência sem as tranças. Então, hoje eu olho para isso, passei pela transição, e aí hoje tem todo esse processo realmente de descoberta, de como você pode fazer as suas próprias escolhas, mas hoje eu olho para isso e falo, caramba, o quanto isso poderia ser diferente se eu tivesse na minha agência pessoas negras, pessoas pretas, né? E que isso que eu pudesse me enxergar de certa forma, se eu tivesse essa rede de apoio. Então, é muito importante. É importante a gente começar, é importante a gente ser o primeiro que fala assim, caramba, eu tô aqui e eu vou trazer mais gente preta para cá para a gente se complementar. Mas também é importante a gente ter mais, a gente ter cada vez mais. Porque isso ajuda não só uns aos outros, mas isso ajuda, novamente, as pessoas a nos enxergarem de outras formas, assim. Gente, eu vou seguir que ainda tem algumas perguntinhas e o nosso tempo ele tá quase chegando. Eu vou passar essa para o Rafa. É uma pergunta da Camila Samir. E ela fala, Rafa, hoje o conceito lugar de fala veio à tona em várias perspectivas. E como que vocês acham, como que você acha que esse conceito pode desestabilizar os padrões vigentes de representatividade na comunicação? Queria que você falasse sobre o lugar de fala, Rafa. Primeiramente, Camila, beijão. A gente trabalhou junto já. Caramba, assim a gente se reencontrou. Assim, gente, eu sou bem sincero, assim, que eu fico refletindo muito sobre qualquer tipo de movimentação que está acontecendo hoje, qualquer tipo de movimento. E eu acho que a grande reflexão o grande questionamento que eu fico fazendo é o seguinte: até que ponto é oportunidade, até que ponto é oportunismo? Assim, eu estou falando de um modo geral, eu não estou falando simplesmente só no lugar de fala, eu estou falando de vidas negras importam, vidas pretas importam e coisas nesse sentido. Eu estava dando uma olhada aqui, muito quebrando assim o protocolo, a pergunta que as pessoas estão fazendo e tudo, e o que eu vejo muito discutindo é assim, poxa, até que ponto isso aqui é realmente para você quebrar as estruturas da sociedade, até que ponto isso aqui é uma questão de oportunismo, até que ponto é aquilo outro. O que vai mostrar tudo isso, eu acho que é a questão do tempo, entendeu? De como realmente as coisas estão sendo levadas, as coisas estão sendo levadas adiante, entendeu? Eu tenho... Muitas das vezes, quando a gente começa a falar sobre essa questão do racismo, e pelo menos foi a sensação que eu tive, a gente começa a lembrar de muitos assuntos dolorosos para a gente, muitos assuntos negativos, muitos assuntos doídos, seja na parte profissional, seja na parte pessoal. E eu acho que está na hora da gente falar de histórias pretas potentes, que eu gosto muito de falar. Que é você, por exemplo, você pegar uma história da Madame C.J. Walker e você explorar ela ao máximo, de você tornar isso aí extremamente relevante, de você mostrar que você pode chegar lá, entendeu? De pegar essas histórias assim de pretos bem-sucedidos, independente com a agência que esteja, independente com a posição que esteja, falar assim, caramba, você pode chegar lá, entendeu? De você mudar essa cultura. Porque eu acho que o poder da mudança da cultura está com a gente. Eu vejo muito... e assim, eu acho que aqui é um lugar muito, muito, muito oportuno para a gente reconhecer várias coisas. Eu lembro que quando a Riane me fez o convite de participar dessa live, eu tive muita dificuldade para lembrar, caraca, quais são as pessoas pretas que eu conheço?
E aí, agora, passando aqui no chat, eu vi várias pessoas com quem eu já trabalhei. Eu vejo aqui o Ronilton, eu vejo o Tibãs, eu vejo a Camila. Então, assim, tem tanta gente preta e que, caramba, que eu lembro de outras pessoas, o Heitor e tudo. E eu quero, e aí eu comecei a fazer uma outra reflexão. Falei, caramba, por que eu sou essa pessoa que sou hoje? É justamente vendo as histórias dessas pessoas. Entendeu? Às vezes a gente tem as referências, mas a gente não sabe quem elas são, vamos dizer assim, não está tão latente tudo, mas quando a gente entra num momento mais de introspecção, a gente vê que essas pessoas são referências para a gente. Então, para mim, tudo, entendeu? Não é simplesmente sobre a questão desse conceito, não é simplesmente a questão do lugar de fala, mas eu vou falar sobre tudo. Eu acho que agora é o momento da gente não deixar que isso tudo vire um oportunismo. Eu acho que se está nos dando o direito de entrar numa agência, por exemplo, porque surgiu uma vaga X que agora vai contratar preto. Ok, é o direito que nos deram, então vamos usufruir desse direito. Ok. Mas se a gente chega lá com a consciência que a gente tem que fazer história, beleza, então bora fazer história. Bora fazer história. Eu acho que é o momento que a gente tem que fazer. Entendeu? Na posição que a gente está, eu acho que, para mim, é isso que eu estou carregando. Eu acho que é isso que a gente tem que carregar. Só Rafa, complementando rapidinho. vai lá, Ana. Arrepiei com a resposta do Rafa. Só para falar que esse lugar, esse termo de lugar de fala, ele é bem problematizado hoje em dia pelas pessoas, né? Mas é o que o Lucas mesmo estava falando anteriormente. Não é que as pessoas não possam falar sobre, outras pessoas não possam falar sobre o assunto. É até bom que as pessoas falem. Mas é porque a gente pega uma pessoa com experiência, que vive aquilo, que sabe daquilo na pele mesmo, que sente aquilo todos os dias, para falar sobre um assunto que é dela, assim. Então, acho que o lugar de fala é muito mais sobre a gente escutar as pessoas que estão vivendo aquilo, dar essa chance para as pessoas falarem, para elas conseguirem se expressarem, assim, sobre algo que é muito maior, assim, sabe? Que elas vivem todos os dias. Eu acho que é muito sobre isso, sobre experiência, sobre vivência. Eu acho que esse termo lugar de fala é mais sobre o que você está vivendo todos os dias mesmo. E que abriu a porta justamente para não ser só novembro, né, gente? Porque o poder de fala, ele trouxe esse protagonismo para a gente, né? Que em várias outras situações, em vários outros momentos, não seria um negro que estaria falando sobre aquele assunto. Então, esse poder de fala, ele trouxe a gente para o protagonismo e seja ele na questão negra ou de gênero, ele traz o protagonismo justamente para quem tem que falar sobre aquele assunto, né? Que muitas vezes, que é o que vinha acontecendo quando o poder de fala não era tão exercido e não era tão falado e não era tão buscado, era justamente que outras pessoas falavam por nós e que não tinham propriedade de vivência, de vida sobre aquele assunto. Então, eu quando me convidam muito com esse tema, você tem o poder de fala, é a hora que eu estou tendo esse protagonismo que se fosse em outro momento eu não teria. Né? Então, traz isso para a gente. Então, isso é muito importante. Ajuda a abrir espaço para outros diversos assuntos, né? É o que a gente falou sobre começar e dar vários outros passos. Pessoal, agora a gente ainda tem algumas perguntas, a gente tinha planejado para terminar às 8h30, então eu vou pedir para os nossos palestrantes para a gente tentar ser o mais sucinto possível em cada resposta, porque tem muita coisa boa ainda para a gente poder cobrir, e aí eu não queria deixar de passar por nenhuma, pode ser? E aí vamos tentar nos ater a uma resposta por pergunta, mesmo que a contribuição esteja muito boa, dá ela no chat ali para todo mundo, porque senão a gente não vai conseguir. Desculpa fazer o papel do chato. Eu avisei vocês que ele era sério e sensato, né? Eu avisei, ontem eu falei. Gente, tem muita pergunta. Tá muito legal. Eu vou pegar aqui a pergunta da charada Débora, a Débora Valentim, e vou passar ela para o Lucas. A Débora fala, eu tenho contato com alguns estagiários pretos e periféricos e que ingressaram em organizações consideradas de grande porte. Pretendo que grande parte tem dificuldade de se sentir pertencente, autoconfiante e permanecer buscando seu desenvolvimento. Na maioria dos casos, o processo se completa, mas existe um período em que o psicológico desses jovens é afetado de forma dolorosa. Como que você acredita, Lucas, que a organização podia ajudá-los a passar por esse primeiro momento de uma forma melhor? Isso, hein? Acho que eu estava fuçando as perguntas e vendo, eu falei, essa é pesada.
Vamos lá, eu não sei se eu tenho essa resposta perfeita, não sei se ela existe, na verdade, porque são tantas coisas envolvidas. Quando a gente viu aquela primeira estatística que você trouxe, de que os jovens negros estão mais da metade da parte operacional e 10% dessa parcela, de fato, nas partes de liderança. Quando a gente vê que os ambientes que a gente tem, por exemplo, de agência, que são ambientes com pessoas que fizeram o UNB, com pessoas que fizeram IESB aqui em Brasília, com pessoas que fizeram intercâmbio, com pessoas que têm uma vivência tão diferente de pessoas que não tiveram nada disso, porque são experiências grandes, experiências que mudam a vida dessas pessoas, quem elas são, fica complicado, porque naturalmente as pessoas não vão se sentir confortáveis. Porque se a gente olhar o recorte de onde as pessoas pretas estão, a que elas têm acesso, elas não têm acesso a muitas coisas que quando elas chegam nesses ambientes, elas têm que conversar, elas têm que fingir que sabem, elas têm que correr atrás para pesquisar. E a gente fala de coisas simples de roupa, a gente fala de coisas mais complexas, de vivências, a gente fala de coisas cotidianas como termos em inglês. Então, são tantas coisas para que essa pessoa realmente pudesse se sentir confortável ali, que não é só a empresa que vai mudar. Mas vamos lá, eu acho que primeiro ela tem que trazer mais gente igual aquela pessoa, distribuir pessoas igual a ela em cargos, em áreas diferentes, para que aquilo se torne mais orgânico, para que aquelas pessoas se reconheçam e tenham mais pessoas que ela possa conversar. No caso desses jovens mesmo, desses estagiários, eu acho que tem que ser dado capacitação, tem que ser dado espaço para que eles possam almejar outras áreas. Eles têm que conviver com tudo que a agência proporciona e a agência tem que entender quem eles são. Tem que entender, por exemplo, aqui dentro da Table, tem que entender que tem gente que vai morar muito mais longe, que vai pegar 2, 3 ônibus e que essa pessoa chegar atrasada é muito diferente da pessoa que mora aqui no plano, que pegou o carro dela e saiu um pouco mais tarde. Tem que entender que pedir para que as pessoas se capacitem, façam cursos, sejam proativas, exige, em alguns casos, que a pessoa tire da comida dela, entendeu? Então, olhar com um olhar mais sensível, tentar se colocar na pele dessa pessoa, entender quais são todas as outras dificuldades que ela tem. Não sei se um programa, se uma ação, ela é de fato efetiva para o todo. É um passo, é um começo, mas eu acho que ela tem que entender as pessoas que elas estão trazendo. Eu vi que tinha uma outra pergunta da Renata, não sei se o João tinha selecionado, mas era quais recursos a gente usa para contratar pessoas. HS já responde, o Lucas. Negras aqui. E é uma coisa que a gente não tinha. A gente não tinha, vou contratar pessoas negras. A gente tinha do tipo, tomara que venham pessoas negras, né? E aí, se elas vierem, a gente contrata. Mas é isso que a gente falou aqui algumas vezes. É olhar para aquela pessoa com outro olhar. Entender que, eu não vou discriminar uma pessoa que mora em Valparaíso e preferir a que mora na Asa Norte porque ela vai chegar antes. Eu não vou escolher um cliente que exija que ela fale inglês para pesquisar o tema. Então, a gente tem uma série de questões que parte de uma adaptação da agência, de uma escolha mais difícil, de uma escolha por um caminho não óbvio, de uma escolha que exige você não apenas fazer um processo seletivo ok ou bom, mas exige uma adaptação sua para aquela pessoa, e você não está fazendo um favor para ela, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, porque você faria isso em outros casos. E é fácil, é só você analisar todas as pessoas brancas que você contratou e quantas que você precisou ensinar, você precisou ter paciência, você precisou fazer um monte de concessões que naquele caso você não havia previsto, mas que ao contratar alguém negro, ao tentar incluir essa pessoa na cultura, aí sim, você precisa fazer aquilo conscientemente e abraçar ela, abraçar a história dela, entender que ela não vai fazer os cursos porque ela não tem grana, que você precisa ajudar nisso, compartilhar material, entender que essa pessoa tem uma história de vida que às vezes você nem imagina, o número de decepções que ela encarou, então a autoestima dela é diferenciada, ou então o contrário, a expressão dessa pessoa às vezes te chama a atenção, e aí você pensa, nossa,
um pouco metida, um pouco, né, espalhafatosa, mas aquela, às vezes, é a forma que ela tem de ser ouvida, porque ela é silenciada muito facilmente. Então, é ter um olhar que eu confesso para você que são 8 anos de table, talvez 7, 6,5, a gente não tinha. A gente não era racista, mas a gente não era antirracista e provavelmente a gente não tinha um ambiente pronto para abraçar tudo isso. E que a gente quer construir, e que eu acho que você quer construir na Look, a Débora tem construído na Artplan, e todo mundo em seus ambientes em que você consegue mexer um pauzinho de alguma forma. Mas é isso. Não sei se eu me prolonguei ou deixei de responder. Não, acho que foi ótimo, Lucas. Riane, tem uma provocação legal aqui do Marcelo para a gente poder guardar. Não vou fazer como uma pergunta, mas só para todo mundo ouvir. Olá, pessoal. Conheci em São Paulo uma iniciativa muito legal, a Escola Rua, que é destinada para estudantes de universidades periféricas. Pergunta se a gente conhece alguma iniciativa parecida aqui em Brasília e se tem espaço para fazer algo como isso. Uma dica, vamos fazer junto com o Sinapro. A Angélica está sinalizando ali que tem. Vou ligar para ele amanhã. Vou ligar para ele amanhã. Show de bola. E aí, acho que a gente amanhã. pode, enquanto GAM, ver se a gente consegue ajudar a suportar e amplificar essa iniciativa, né, Ri? Junto com vocês, exatamente. A gente precisa da Angélica, precisa da Débora, precisa de todo mundo. Sim, Marcelo, vamos trabalhar juntos. Essa é uma das ideias dessa live. Uma das ideias é provocar mesmo. Vamos fazer uma mudança de verdade. Bom, eu vou selecionar mais algumas perguntas aqui. Não queria que a gente se alongasse muito nessa, mas tem alguma diferença da terminologia preto ou negro? Vocês acham que é um tema que a gente deveria abordar? É parecido? Alguém quer pegar essa? É uma questão cultural. A tradução da palavra negro, ela denigre, sim, nós, pretos. Porém, no Brasil, nós nos apropriamos dela e nós modificamos essa linguagem de quando ela surgiu lá com os portugueses, com os europeus. Então, não é errado falar a palavra negro, tá, gente? Porque nós, brasileiros, nós já incorporamos ela como sendo uma palavra que nos identifica e nós mudamos isso, né? Nós fizemos... A gente tem empresa que tem o nome de negro, então é uma questão muito cultural. Então, no Brasil, quando vem os questionamentos com a questão da fala, das palavras, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Tem coisas que a gente precisa mudar, sim, mas tem outra que nós nos apropriamos e trouxemos para o ponto positivo, que é um caso da palavra negro. Acho o debate do pardo mais quente. Muito mais. Exatamente. Muito mais. O do pardo vai muito mais. Do mulato, tem outro aí. Eu acho que a gente pode guardar esse para outro dia, porque senão a gente vai ficar até uns 10 anos. Mas pesquisem. É só pesquisar. Não, é legal. Tem uma pergunta aqui do Mário Aoki, que ele fala que os publicitários costumam mudar de agência muito frequentemente, tendo em vista como deixamos um legado mais exclusivo e plural por onde passamos durante as nossas carreiras. Vou passar essa para o Rafa. Eu dei uma visitada lá no LinkedIn dele, vi que ele já teve algumas experiências, então eu acho que pode ser legal você responder essa, Rafa. Ô, gente. Grande Mário. Então, eu vejo da seguinte forma, né? Eu entendo que a economia criativa nada mais é que uma economia de compartilhamento de valor. É um valor compartilhado. E para você fazer toda essa engrenagem rodar, você tem que trabalhar muito com a questão da pluralidade e da diversidade. Eu já trabalhei em agências que são extremamente diversas e agências que não foram diversas. E eu consigo ver isso de duas formas. Culturalmente dentro da agência, quando você chega com um pensamento disruptivo, com uma nova forma de interpretar o mundo, ou até mesmo de resolver o problema, você acaba sendo, assim, uma pessoa, o patinho feio, entendeu? Essa que é a verdade. Você acaba sendo o patinho feio disso tudo. E é uma resistência muito grande, porque assim, de duas uma, ou você vai deixar um legado de falar assim, opa, caramba, existe outra forma de você fazer as coisas, ou então você vai fazer o seguinte, opa, nunca mais eu quero trabalhar com esse tipo de coisa.
Entendeu? É 880. Infelizmente, as experiências que eu tive foram essas. E eu tive experiências como essas em situações que, assim, chega até a ser um pouquinho, assim, complicado. Por exemplo, Dia da Consciência Negra. Aí você fala, não, é uma oportunidade gigantesca de uma marca, sei lá, se comunicar, coisas nesse sentido. Então, tá bom, então deixa eu trazer aqui a minha visão aqui de preto aqui para você, para a gente colocar aqui nessa peça. Opa, mas calma aí. A gente tem 10 pessoas, todas brancas, e só você que é preto. E aí? Como é que você se posiciona? Aí, assim, até as outras pessoas também entenderem essa nova visão. Ainda tem essa questão toda. Então, assim, existe essa questão de você deixar um legado, seja um legado criativo, um legado cultural. Então, assim, o ponto em questão que eu sempre gosto de trazer à tona é assim, eu passei por muitas agências e todas as agências que eu sempre busquei passar sempre deixar sempre ver qual o propósito da empresa, qual é o propósito, a vocação das pessoas que estão gerenciando o contrato do outro lado da mesa, que eu vou ter que ter um relacionamento sempre com eles. Então, isso eu levo muito em consideração, porque o ponto em questão que eu me recuso a fazer é fazer um trabalho por fazer. Eu gosto sempre de deixar um legado. E esse legado ele tem que ser por tudo. Ele tem que ser através da sua personalidade, ele tem que ser através das suas crenças e valores, ele tem que ser também do seu crivo criativo, ele tem que ser o ponto também até mesmo de recrutar uma pessoa. Eu lembro que uma vez eu participei de um processo seletivo, foi o primeiro processo seletivo que eu fiz, eu selecionando uma pessoa. E aí veio bater na porta uma mulher que morava na periferia, que era negra. E ela tinha 29 anos. Fala, caramba, 29 anos procurando primeiro estágio, tudo. Eu lembro que dentro da banca que estava avaliando, falou assim, poxa, a gente vai selecionar uma estagiária de 29 anos e tudo. Poxa, ela tá velha demais, coisas nesse sentido. Eu falei, não, essa aqui deve ser a primeira e a última oportunidade dela. Então a gente tem que encarar dessa forma. Então, assim, quando eu falo assim do legado, assim, para mim, Mário, e a gente trabalha junto tudo, eu olho de uma questão muito mais ampla. Eu olho na questão de você selecionar uma pessoa, olho na questão de o tato que você tem com o cliente, eu vejo como que você tem com seus pares que estão aqui, seja os seus gestores, ou seja com as pessoas que estão abaixo, coisas nesse sentido. E uma mega responsabilidade, porque tem muita gente que fala assim, que tem uma expectativa gigantesca sobre você também. Tem esse ponto também. A gente gera muita expectativa das pessoas, e às vezes a forma que a gente tem para ter a expectativa da pessoa não é a forma que ela está esperando. Entendeu? Então, assim, eu acho que o ponto de questão, a gente nunca vai ser super-herói, mas uma coisa que eu sempre coloco em mente assim, é o seguinte, a gente tem que construir histórias potentes e positivas. Assim, eu acho que a gente já tem muita coisa ruim já rolando, a gente tem muita história ruim, a gente já vê vários motivos das pessoas trocando de agência, seja por uma questão de demissão, seja por uma questão de crise, seja por uma questão de atrito com o gestor, qualquer coisa do tipo. Mas acho que está na hora da gente deixar o quê? Histórias positivas potentes, entendeu? A pessoa que chegar lá, ela vai ter que ser contaminada. E aí, quando a gente chegar em outro lugar, a gente tem que deixar a nossa marca lá. Eu enxergo dessa forma. Ser exemplo é uma ótima forma de deixar um legado também, né? De poder. Sim. Esse exemplo do Rafael escolhendo essa estagiária, eu acho que é a resposta para metade das perguntas que foram feitas aqui, viu, gente? E tem a questão do legado, ela é muito importante, porque, exemplo, a pergunta que o Lucas respondeu dos estagiários, a hora que a gente precisa ter um entendimento que nós mulheres a gente também viveu muito isso, né? Então, às vezes ter um profissional de RH que seja especializado em psicologia, o entendimento que esse estagiário ele precisa de um acompanhamento diferente, né? E quando a gente fala de legado, são pequenas ações nos geram esse legado. A minha indicação do meu nome, para mim, ela vem de um processo como esse, porque ao trabalhar com a Vivi, ela sempre tinha dúvidas, porque eu sou assim. A Angélica, ela sempre está utilizando algo que uma mulher preta faz, algo que identifica as minhas raízes, a minha ancestralidade. Então, assim, foram 3 meses de um job em que todo dia alguém me perguntava uma coisa e eu tinha um prazer em explicar o porquê daquilo. Por que que eu agia daquela forma, por que que eu tratava, por que que ao entrar num job eu levei 7 pessoas e, né, dessas 7, só 2 eram homens, porque ainda tem esse outro lado que a gente ainda faz, e dessas 7 pessoas, 5 eram negras.
né? Então, isso é o legado, isso é o entender que tem muito mais. Então, pequenas ações já deixam esse legado, por mais que a gente passe. Eu fiquei 3 meses lá, mas o fato desses 3 meses, o entendimento de que tem profissionais, o entendimento de que tem ações e questões culturais que precisam ser entendidas, já é um legado, não é só passar, né? A gente não só passa. De bola. Vamos lá. Ó, meus caros colegas e caras colegas do GAN, as de vocês provavelmente não vão ser respondidas porque a prioridade é a nossa audiência. Temos mais 2 aqui para a gente poder fechar. Uma chamou nominalmente a Débora, é do Tibães. A publicidade do nosso país não é um espelho fiel do que o gueto reflete? Você concorda, Débora? O Tibães fez essa pergunta. Tibães. O que você acha? A sociedade é um reflexo da sociedade e é isso que a gente precisa mudar. É para isso que a gente está conversando, é para isso que a gente está trazendo novos olhares para a própria sociedade, é para isso que a gente precisa estudar para entender o que aconteceu, para então a gente poder mudar, né? Vidas negras importam, não é só não nos matem, nos deem oportunidade, olhem para a gente como pessoas pretas e coloquem a gente lá, nos ajudem porque a gente precisa de ajuda, entendam que para a gente estar aqui não é fácil, todo mundo aqui passou por situações muito difíceis e ainda passa para estar aqui. Então, assim, o que a gente quer é justamente mudar essa visão da sociedade e, consequentemente, mudar na mídia, mudar em todos os segmentos, tornar isso mais plural e diverso. Débora. Então, a última pergunta vai para você, Ana. A pergunta do Ronilton. Ronilton Costa. Nesses últimos meses, tenho percebido um movimento de agências que passaram a disponibilizar vagas com prioridade para negros e mulheres, que antes não disponibilizavam. Vocês acreditam, e aí, Ana, você acredita que essas mudanças estão ocorrendo porque de fato está rolando uma sensibilidade social ou porque as agências estão com receio de serem taxadas como racistas? Essa é a primeira pergunta. E o outro ponto que ele fala é: até que ponto os profissionais de alto escalão têm sua parcela de culpa em relação a não contratar negros? Digo isso porque muitas vezes partem deles a indicação dos profissionais que vão para as áreas estratégicas e de alta remuneração. Então, primeiro, essa polêmica te jogando no fogo, né? É sensibilidade social, ou estão com medo de ser taxadas de racistas? E essa pergunta dos profissionais de alto escalão para você, Ana. Gente, que responsa. Eu acho que a primeira, ela já foi respondida até pela Débora também, quando ela respondeu a pergunta da Renata, falando sobre essa inclusão. É muito difícil da gente diferenciar o que é oportunismo e o que é genuíno, né? Mas eu acho que toda iniciativa de inserção ela é válida, exatamente por tudo que a gente falou sobre ter esse primeiro passo, sobre poder começar de algum lugar. Então, acho que só o fato das pessoas começarem a inserir isso, de começar a chamar os negros, já traz um outro olhar até para os próprios negros, de falar, poxa, eu posso ocupar esse espaço, então eu vou chegar. Então, eu acho que essa iniciativa é muito válida. E sobre a questão da gestão, sobre a segunda pergunta, com certeza, assim, acho que não tem nem como responder de outra forma, porque com certeza, assim, eu lembro de uma história que um antigo chefe meu me falou uma vez, que ele falou, cara, vou dizer uma coisa para você e vou ser sincero. Eu consigo olhar para você aqui hoje como uma funcionária minha, como uma colaboradora minha, mas para uma posição que você quer, que na época eu estava lutando para ser estrategista, ele falou, para uma posição que você quer, que tem que chegar um pouco mais além aqui, que tem que lidar com outras pessoas, eu não acho que você sirva. Então, um pouco, até como... Porque hoje a gente tem esse olhar de que gestores, diretores, pessoas de alto escalão são brancos, héteros, estão ali, ó. Que é isso que a gente tem até em todos os lugares que a gente vê. Então, com certeza, eu acho que os gestores têm um papel fundamental mesmo, não só no que a gente falou, nesse processo de contratação, mas no processo de capacitação, no processo de entendimento, de olhar para aquilo com outro olhar mesmo.
e de trazer muito dessa representatividade. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que a gente respondeu um pouquinho dessa pergunta no decorrer de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Então, acho que é isso. Acho que toda iniciativa para a inclusão é válida, sim, porque a gente precisa de um começo, a gente precisa começar de algum lugar para que depois a gente consiga perpetuar isso, para que a gente consiga consolidar isso. Segundo, que os gestores precisam olhar tem esse papel fundamental e precisam olhar para isso de outra forma também, não só na questão da contratação, mas, de novo, na questão da capacitação e na questão também de impulsionar isso, sabe? De poder construir esse caminho junto com as pessoas, sabe? De direcionar e de traçar isso junto com eles mesmo. Show de bola, Ana. Gente, nós estamos, então, chegando aqui no final da nossa live. Antes de passar para a Riane, que ela vai fazer a fala final aqui em nome do GAN, eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Começar agradecendo de novo aos nossos patrocinadores que viabilizam aí as iniciativas do GAN, a Media Plus e a JCDecaux, que são nossos patrocinadores Diamond, a Bliss, que é a nossa patrocinadora Silver, e aos nossos apoiadores, a Band Brasília, a Dogana Filmes e a Lira Música, que nos apoiaram aí de várias maneiras. Quero agradecer demais Angélica, Lucas, Rafa, Débora, Ana. Eu me arrepiei diversas vezes ouvindo vocês falarem. Foi realmente, para mim, uma verdadeira aula. Eu fico muito grato de poder estar aqui, cuidando de um pedacinho aqui, né? Rolando a bola um para o outro. E agradecer muito também a nossa audiência. Esse webinar está chegando em quase 2 horas e das 3 lives que a gente fez do GAN, o que me chamou bastante a atenção é que a dispersão de audiência desse aqui foi a menor. Então, quem entrou ficou até o final. É sinal que esse conteúdo realmente precisava ser falado e eu estou assim, me sentindo muito contente por ter feito parte disso. Então, vou passar a bola para a Riane, ela vai fazer a fala final para a gente poder encerrar. Presida, está contigo. A gente também, a Table também, o Lucas é sócio da Table, ela entrou agora, ela também é patrocinador Diamond, a gente esqueceu até de falar, porque ela acabou de entrar no hall aí dos patrocinadores e dos apoiadores que acreditam nesse grupo de atendimento e negócios de Brasília, que a gente só está começando. Na verdade, assim, eu tô emocionada porque todos vocês trazem uma coisa, uma força que eu acho que a gente está precisando ter, né? Esse mundo precisa mais de verdade, precisa de mais honestidade e vocês são líderes, gestores impressionantes, assim. Muito obrigada por partilharem essas informações e um pouquinho das suas histórias com essas pessoas que estão assistindo e a gente vai disponibilizar essa live também, tá? Na paralela, aqui os grupos estão, obviamente, acontecendo e não é só quem está aqui que está assistindo, mas um monte de gente dizendo que botou a família inteira para ouvir. Eu agradeço demais também, porque é muito legal, é isso mesmo que a gente faz, né? Reverbera o que é bom. Mas eu não tenho como fazer um fechamento desse assunto, porque eu gostaria que a Débora Moura fizesse. Débora, eu queria que você fechasse essa live hoje, porque por tudo que você representa para o mercado, por tudo, pela ajuda que você nos deu desde o início da ideia. Obrigada por ter encampado essa ideia e eu gostaria que você fechasse isso. A fala é sua. Muito obrigada, Angélica, Débora, Lucas, Rafa, Ana, JP, que eu sei que você está super cansado. Obrigada. Você é foda. Débora, é com você. Obrigada. O espaço é seu. Habilidade. Obrigada. Primeiro, queria agradecer aos meus companheiros da noite, agradecer ao convite, agradecer ao JP
e a Riane, e ao GAN e a nossa audiência, e dizer que é um trabalho, dá trabalho, não é fácil. Eu tenho várias pessoas na minha trajetória que falam: com você eu aprendi tal coisa sobre negros, com você eu entendi por que cotas, com você eu vi um outro caminho, olhei de uma outra forma. Então, assim, é um trabalho que todos nós fazemos, eu e meus companheiros aqui, a vida toda. Não é fácil a gente chegar na porta da agência para receber um fornecedor e você vê que ele não está entendendo que você é a pessoa que vai conversar com ele. Quando você começa a falar que ele entende que é você. Então, a gente é um caminho que vai sendo construído. E a gente precisa fazer a diferença onde a gente está. E essa diferença é trazendo o que a gente sabe, trazendo o que a gente entende, trazendo o que a gente acha que pode construir para melhorar a sociedade. Então, o objetivo é sempre esse: trazer inclusão, trazer diversidade, trazer o seu irmão preto que precisa de oportunidade. Eu tive oportunidades que a grande maioria da população negra não tem. E, como outros já disseram aqui, a partir do momento você entende que você precisa fazer a diferença naquele lugar. E é uma carga muito grande, não é fácil. Mas é um caminho que é preciso e que acaba deixando um legado. E a gente conta com todo esse... com toda essa disponibilidade das outras pessoas em nos ouvir para que nos ajudem nesse caminho também. Obrigada. Débora, muito obrigado. Que final inspirador. Eu estou encerrando aqui a nossa gravação.